Opa, desculpa aí, né? Tava dando uma olhada aqui nos links para mandar para o pessoal já, aí vi aqui agora. Mas tá dando para ouvir aí direitinho? Fez algum sinal aí? Aí, legal. Eu tenho aqui meio que uma bolinha que serve para mim como retorno. E para mim ter um áudio bom, tem que colocar um fone de ouvido. Aí eu escuto pelo retorno de uma forma bem bacana e uso aí o fone para ter um áudio mais de qualidade. E vamos de frente. Beleza, beleza.
Fala, Levi, meu brother. Bom dia. E aí, Levi, tá conseguindo ouvir aí direitinho? Sim, tô. Pô, que massa, velho. Bem-vindo, é o primeiro a chegar aqui na sala. É quase toda master sou eu e o André e tem um ou outro. Que massa, velho, que massa. Deu uma lida no livro essa semana? Apesar que ele é bem E, pequenininho. ali sim. É bom, né? A gente começa lendo ele imaginando que vai aprender técnicas como manipular o parceiro, né? Mas é o contrário, né? Essa foi boa. Mas a impressão é essa, porque você vai como mudar o que irrita no meu casamento. Você falou, opa, tem técnica ali, tem chave para mim aprender como mudar meu parceiro. Mas na realidade é o contrário, né? Como você mudar, né? Você percebe que a mudança da gente vem com um óbvio que às vezes ninguém faz, né? É bem assim. Mas vamos lá, falar aqui com a pessoa que vai fazer a apresentação. Ana, bom dia, minha querida, tudo bem? Bom dia, tudo. Estou entrando aqui de novo pelo computador, porque ele começou a querer dar Não, uma fique em paz. estrelada hoje. Eu vou entrar. Tranquilo. Vamos em frente que essa master de hoje vai pegar fogo, até porque já me falaram de você, hein? Disseram que a mulher já tem um caminho vasto no assunto. Eu digo, opa, é hora de aprender. Que massa, hein? Eu trabalho com isso, na verdade, né? Que Então, show. Estou percebendo aqui no seu nick, que no caso é Ana Sara Coach, no caso você já é uma coach formada? já. Eita, que massa, velho. Pela qual instituição? Só não diz que é pela Febracis, que aí a gente se apaixona hoje. Oi, entendi. É por qual instituição? Só não diz que é pela Febracis, que aí a gente se apaixona hoje. Misericórdia. Foi. Deixa eu só clicar aqui. Vamos ver se... Vou desligar aqui, tá? Aí, agora. Bom dia. Bom dia, Mila. Bom dia. Bem-vinda, minha Bom dia, querida. pessoal. Obrigada. Bom dia, não quis interromper na hora que eu entrei. Que isso, de jeito nem maneira. Bom dia, Virgínia. Bom dia. Só aguardar aí a Ana se preparar, tá, pessoal? Para a gente começar aqui com as pessoas que nós temos e a gente faz como faz sempre toda semana, né? Eu percebi que no começo, meu caro, poucos são que cedo madrugam, mas depois das 5h10, por aí, começa a chegar o restante. Então, a gente vai fazer da mesma maneira, explicar para vocês daqui a pouquinho. Enquanto isso, eu estou fazendo questão de enviar aqui o link da nossa master para outros grupos também. E sempre tem chegado pessoas novas e é sempre importante. Ana, quando você estiver pronta Oi. aí, por favor, é só você dar um ok, tá? Você está me ouvindo? Perfeitamente. Tá bom, então. Todo mundo está me ouvindo, né? Você é o Matheus. Perfeito. 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 Esse perfeito é do interior, né? Perfeito, Como que nem diz eu. os mineiros, sou Mateus, uai. Matheus. Você é da onde? Sou de Caruaru, Pernambuco. Ah, tá. Mas o A é lá de Minas, não é daí. Esse negócio de cultura de sotaque, rapaz, é uma graça, porque aqui eu moro no Nordeste, né? E esse sotaque dizem, pelo menos, que é paulista, e a gente vai misturando coisa com coisa e a gente vê no que dá. Vai vivendo, né? O meu já é
Meu sotaque é meio de mineiro, mas eu sou paulista e porque me criei no meio deles. Que massa. A mesma coisa sou eu. Mas vamos lá, pessoal, para a gente iniciar. São agora 5h01, a gente começa a nossa Mastermind às 4h58. Eu acho que vocês viram o nosso amigo André, que até o presente momento é o líder que criou esse projeto da Mastermind do Grupo Lágrimas, aí falando no chat que ele ia ficar um pouquinho no chat hoje. Normalmente a gente está acostumado em ver ele puxando a Mastermind. Opa, alguém? Desculpa. Normalmente a gente está acostumado em ver essa Mastermind, esse projeto sendo tocado por ele, muita maestria, né? E hoje, por algumas situações aí, ele teve que passar essa bola para frente para a gente, como também a Nai, está em processo de mudança, mas o André ele vai estar aqui conosco, tá? A todo momento. Ele só não vai conseguir ser tão participativo como ele é em todas as outras Masterminds, mas no sábado que vem a gente troca de lugar de novo e ele bota para quebrar como sempre, né? Então, hoje nós vamos seguir a nossa apresentação de um tema, Ana, que é bem polêmico, viu? Vou dizer para você, quando a gente começou a abordar alguns tipos de opiniões nos grupos, os grupos começaram a pegar fogo de fulano, eu acho isso, eu acho aquilo. Isso é uma polêmica. Todo mundo acha tudo, né? Tudo. Todo mundo tem uma opinião bem definida quando o tema é relacionamento ou casamento. Sempre tem, porque cada um já viveu uma experiência dentro desse mundo, né? Então, para quem não conhece, né, a Ana, ela vai se apresentar e nós vamos fazer a leitura do livro do Gary. E olha que coisa interessante, vocês sabiam, né, que o autor do livro Como Mudar o que Mais Irrita no Casamento é o mesmo autor daquele livro 5 Linguagens do Amor. Vocês sabiam? Não sabia não, né, Virgínia? Pois é, rapaz, aquele livro que bate recorde de vendas dentro desse tema, que é o tema de relacionamento, 5 linguagens do autor do amor, é do mesmo autor. Mas vamos seguir em frente, então. Ana, eu estou com o seu PDF aqui para ser compartilhado e você sinta-se à vontade, tá bom? Para poder fazer a administração, dizer assim, Matheus, passa agora, espera mais um pouquinho, vamos comentar sobre isso. E a gente vai fazendo a master aí bem organizado. E como sempre a gente explica, né, que todas as opiniões elas são válidas, sintam-se à vontade. Só vou pedir que todo mundo levante a mãozinha antes de você definir sua opinião, porque eu acho que esse tema, por ser polêmico, meu amigo, vai ser bem... eu acho isso aqui, eu acho... Então, a gente espera a Ana entrar dentro de um contexto, conforme a apresentação dela, e a gente toma esse gesto aqui, ó, de levantar a nossa mão, como eu estou fazendo agora, e eu vou estar sempre de olho aqui, e conforme na ordem você for levantando a mão, a gente vai deixando você falar aí o que queima dentro do seu coração sobre o assunto. Combinado, então? Tudo certinho, Ana? Opa, vamos embora. Vamos, que eu estou assim, animada. Aliás, eu amo falar sobre isso, né? Então. É isso aí. Estou com o teu PDF pronto aqui, o arquivo de apresentação. Quando você quiser abri-lo. Pode pôr. Falar. Pode pôr já. Pode pôr para a gente já pode? começar. Opa! Mulher já vem preparada de berço. Então, vocês só me confirmam, por favor, se vai estar aparecendo aí, tá? Sim, está aparecendo. Apareceu aí para vocês? Tudo certinho? Tudo certo, bom dia. Então, vamos que vamos. Ana, sinta-se à vontade, minha querida, para apresentar e vamos tocar fogo no parquinho. Como Então, tá bom. Gente, primeiro, vai chegar a parte que eu vou me apresentar, né? Lógico. Mas eu quero dizer que eu sou a Ana Saran, sou coach de relacionamento fazem 3 anos, desde 2019, na verdade, né? Que eu venho atuando nessa área. Eu escolhi trabalhar com isso porque eu passei por 2 divórcios, e aí estou casada pela 3ª vez. Então, eu falo assim, que eu acho que eu entendo um pouco de relacionamento, né? E, na verdade, eu parti para esse lado porque eu queria entender por que para mim relacionamento não funcionava, né? Funcionava para as outras pessoas, por que as outras pessoas tinham um relacionamento
e por que para mim não funcionava. E aí eu parti para o autoconhecimento e entender realmente como eu me amava, né? E foi engraçado porque quando eu me divorciei pela segunda vez, quem me curou, o que me curou foi a igreja. Eu gosto de falar isso porque foi uma fase que eu passei dentro da igreja, que eu tive um acolhimento dentro da igreja, e foi ali que eu aprendi principalmente sobre esses livros, né? Sobre o livro As 5 Linguagens do Amor, ele também fala sobre as 4 estações do casamento. Então, assim, ele é bem dedicado no relacionamento. Então, esse autor, esse livro, assim, em especial para mim, particularmente para mim, me ajudou muito, 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 pessoalmente falando, né? E, paralelo a isso, lógico, eu fui fazer terapia e me encantei com a terapia. E como semelhante atrai semelhante, na época, eu atraí o quê? Mulheres divorciadas, né? As minhas companheiras da igreja eram as mulheres que tinham acabado de se separar também. E, por fim, o destino me levou a estudar terapia, né? A ir para a terapia, fazer curso, virar uma terapeuta. E na pandemia, veio o curso de coach para eu poder estar me especializando. Mas como? Eu posso contar um pouco da minha história? Ô, Matheus. Como assim? Eu tinha uma carta com Deus muito, muito forte, assim, eu tinha feito um propósito muito forte. Eu escrevi uma carta para Deus dizendo tudo aquilo que eu queria viver. Depois que eu passei por esse processo de aprendizado, de leitura, de igreja, eu escrevi uma carta para Deus dizendo exatamente como eu queria um relacionamento para mim. E coloquei essa carta dentro de uma caixinha de presente e guardei em cima da minha mesa de centro da minha casa. Então, toda vez que eu olhava essa carta, toda vez que eu olhava essa caixinha, eu via que ali tinha um presente para mim. E de verdade esse presente veio. Porque hoje eu sou bem casada, né? Lógico que houve, não é, Deus fez a dele, mas eu fiz a minha parte de mudar, de me conhecer, de entender como que eu funcionava dentro de um relacionamento, ou por que eu não funcionava também, né? E veio isso. E assim, nessa carta era muito claro que eu queria trabalhar com isso, mas eu precisava que essa pessoa fosse minha provedora, porque eu ia trocar de profissão. Eu trabalhei como farmacêutica durante 20 anos. Então, e com filhos, você não pode tomar uma decisão se você não tiver uma rede de apoio, né? Isso é muito importante. E aí eu tive essa rede de apoio e mudei e fui para o coach de relacionamento. Então, assim, tudo que eu aplico hoje com quem vem comigo são realmente coisas que eu vivi e que eu vivo. Não são técnicas, assim, no entanto que dentro do coach da terapia eu acabei desenvolvendo técnicas de realidade. Você entendeu? Porque relacionamento é realidade. Não adianta a gente querer achar que a gente vai ser Cinderela e etc, que isso não existe. Eu falo que relacionamento verdadeiro, você quer ir para Disney, vai assistir o Shrek, porque esse é de verdade. Você entendeu? Esse é o verdadeiro. Antes de começar com a primeira pessoa que entrou, já esqueci o nome dele, e a gente falando sobre isso, né? Que às vezes a gente lê um título como esse livro, de tipo assim, como mudar o que mais irrita no casamento? Opa, peraí, deve ter alguma técnica aqui por trás, uma mágica que a gente faça que traga aí essa mudança de realidade. Então, a maioria das pessoas lê o livro com esse tipo de conotação. Sendo que é o óbvio, às vezes ninguém faz, né, Ana? Uma coisa tão simples, às vezes uma mudança. Assim, esse livro, você vê que ele é um antigo. O meu livro, na verdade, não sei se vocês conseguem ver, mas ele está até amarelo, ó. Ele é amarelo, esse livro, sabe? Cheira NAF, de tão antigo que ele é, esse livrinho. Mas ele é de um conteúdo muito, muito grande. E assim, aqui no livro, começando, eu já falei de mim um pouco, vou voltar a falar, mas assim, para a gente começar, esse título, Como Mudar o que Mais Irrita no Casamento, é justamente para atrair aquelas pessoas que terceirizam a culpa no outro. E como a maioria de nós terceirizamos os nossos problemas com os outros, você já olha esse título, Como Mudar o que Mais Irrita no Casamento, você fala, agora meu marido vai ver, agora minha esposa vai ver o que vai acontecer, o erro está nele, não, agora eu vou curar. Você já entra, ele foi tão esperto com esse título, porque se ele olha para você e fala assim, como você mudar para o seu casamento funcionar,
não ia atrair as pessoas para ler. Então, ele já começa com esse título justamente para atrair as pessoas, porque ele já sabia que tudo é terceirizado no relacionamento. Ele viveu isso. Já Né? viu assim, Ana, do A Culpa é Sua? Porque o relacionamento é assim, né? Ele acabou, ele está ruim, todo mundo sofre com a culpa é sua. A culpa é sua, exatamente. Nunca é minha, você entendeu? E aí eu falo assim, nossa, mas essas pessoas que falam isso não tem espelho na casa, né? Porque se você olhar, a culpa é sua. Se você apontar a culpa é sua, no espelho você está culpando alguém, você está culpando você, não é? Então, assim, e essa frase que eu coloquei aqui no... Abre aí, Matheus, para ficar grande. Ué. Não está grande? Porque aqui Não. no meu está no modo apresentação. Ai, no meu não. Mas não tem nada. Tá aqui, né? Tá até aqui. Eu coloquei assim, certas coisas nunca mudam, mas dá para mudar as coisas erradas. Então, essa frase que ele coloca no livro, eu falei, eu quero começar com essa frase, porque justamente a gente acha que não dá para mudar. A gente tem uma ilusão, às vezes, de que as coisas... Tem coisas que não mudam, e a gente vai também com essa intenção no relacionamento, e termina-se muitos relacionamentos porque as pessoas falam, ele nunca vai mudar, ou ela nunca vai mudar, né? Então, eu acho bem importante essa frase. E aqui, o que ele fala, que é outra coisa muito, muito bacana, é que as pessoas vão ler o livro achando que existe, que nem você falou, Matheus, um milagre. E não, ele não é um milagre, ele é um guia que você, se você pôr em prática, no entanto que é um livro totalmente de ação, ele não é um livro de romantizado, ele é um livro totalmente de ação, para entrar em ação, que é isso que eu acredito também no coach, que se você não fizer essas tarefas, se você não fizer aquilo que tem que ser feito, as coisas não vão mudar, nem para você, nem para ninguém. Então, ele não promete nada, ele simplesmente promete assim, ele fala o seguinte, que se você praticar aquilo que eu estou falando, pode ser que aconteça uma mudança. Pode ser que aconteça uma mudança. Não posso estar... Oi? As chances aumentam, é como se fosse num tratamento de saúde, quando você vai ao médico, ele te passa ali um procedimento que tem que ser feito. Às vezes a situação do paciente é tão dolorosa que o médico não pode dizer, olha, eu estou te dando garantia de 100% de que você vai ficar curado. Só que se você fizer esse tratamento, pode aumentar 1 milhão de vezes a tua chance de recuperação, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, é algo que está mais na sua mão do que na mão do outro, né? Então, é um livro assim, totalmente guiado, passo a passo, e é tão simples, porque ele dá 3 passos, e lógico, dentro desses 3 passos existe outras coisas para a gente poder tá fazendo, né? Fechado. Ô, Ana, só me confirma se está aparecendo aí a tela direitinho para você. Agora tela tá, cheia, para mim tá. Pronto, eu peço que você faça isso, porque a gente está compartilhando aqui e às vezes a gente não tem noção de como que está na tela do pessoal. Então, tendo algum probleminha, olha, Matheus, não passou, tá a tela fechada, aí você me fala que a gente corrige aqui. Fechado? Não, para mim tá tudo certo aqui. E aí, existe... Então, assim, relacionamento é um tema tão novo para a gente tratar. Eu falo que é novo pelo seguinte, porque todo mundo que entra dentro de um relacionamento acha que sabe se relacionar. Acha que sabe, por conta da intuição, por conta de ter visto o pai e a mãe, vários exemplos de relacionamento, mas o relacionamento é único, porque eu sou única, meu marido é único, você é único, então é um relacionamento único, né? Porém, a gente precisa, sim, de exemplos e dicas e um guia, mas para fazer acontecer, está totalmente na mão de quem está vivendo essa relação. Aí sou eu, pode deixar. Pode. Então já era. Pode. Aí sou eu, né, que eu acabei de falar, que eu me tornei coach e terapeuta de relacionamento. Quem estava aqui já ouviu a minha história. E eu comecei a me especializar em mulheres divorciadas, mas houve uma procura de casal também, para poder
passar pela terapia, né? E o engraçado é que os homens têm mudado o conceito em relação a isso, eles têm buscado ajuda, né? Muito mais, às vezes, até que as mulheres, porque as mulheres já têm, entre aspas, assim, a noção do que é, porque ela cresce achando que ela vai ter um relacionamento, então ela olha, né, para isso. O homem não, o homem ele entra num relacionamento assim, sem ter noção, vou fazer como meu pai fez, e as coisas não são assim. E também eu trabalho com mulheres que estão indecisas, aquelas mulheres que não se conhecem, que não sabem se relacionamento é para ela ou não, né? Porque muitas vezes realmente a pessoa não está feliz, não quer viver, então eu ajudo nesse processo de divórcio, né? De separar tudo para sofrer menos, não que não vá sofrer, mas para sofrer menos, né? E é isso aí. Então, vamos para o livro? Vou deixar um comentário aqui da Fábio, você vê que coisa interessante. Esse tema, ele acaba sendo remédio para cada um de nós em todos os sentidos. Para quem já tem um relacionamento, rompeu independente da situação. A Fábio colocou assim, legal, alguém que entende as dores das mulheres. Você vê que coisa interessante, né? Quando a gente tem um entendimento de algo e você consegue olhar de uma maneira panorâmica, você consegue fazer ajuste naquilo que precisa ser mudado. Sim. Certa vez disseram assim, às vezes você tem uma máquina poderosíssima para trazer um resultado muito bom. Só que aquela máquina não está produzindo, não é porque ela não serve. Aquela máquina não está produzindo porque você não está sabendo usar. Então, essa máquina, ela é Igual o computador, igual, como fala, a máquina de lavar, igual... É quem aperta o botão, Matheus, é quem aperta o botão. Você entendeu? Que faz funcionar. Porque eu posso estar ligando o computador no botão errado e achar que isso aqui não funciona, a máquina, você entendeu? Então, é quem aperta o botão. Não adianta. Vai ser sempre o humano que vai resolver a história. Vai ser sempre nós que vamos resolver a nossa história e poder ajudar as outras pessoas através da nossa história, né? Vamos aí, então? Opa, vamos começar esse nosso... Bom dia, pessoal. Ana, bom dia. eu tenho muito bom saber disso, né? Eu tenho um projeto aí, inclusive o Matheus está junto dele, e a gente trabalhar essa mentalidade de homens, né? A gente sempre vê essa vertente aí para as mulheres são muito engajadas nisso, uma ajuda a outra, e eu não vejo muito movimento de homens. E eu fico muito feliz em saber que você também já percebe essa mudança, né? Nessa macharada que entra no casamento exigindo e não contribuindo, né? E é muito bom ver isso. Eu garanto que vai ser muito enriquecedor esse conteúdo que vai trazer para a gente aí. Porque existe ainda, o Cristiano, o preconceito do homem, em cima do homem. Porque assim, ó, por exemplo, uma coisa boba que eu vou falar, tá? Quando você é menino e você, por exemplo, pede uma boneca, seu pai vai te condenar e vai te falar, pelo amor de Deus, como que você quer uma boneca, isso, aquilo, outro? Só que a boneca, para o homem, estimula ele a ser pai. Você entendeu? Não é questão de homossexualidade, nada. Mas, às vezes, desenvolve nele a paternidade. Coisa que ele só vai... A mulher não, a mulher é criada com a maternidade. Ela pega a boneca, né? Vai treinando ali tudo, então ela desenvolve isso. E tem meninas que não brincam com boneca, elas não conseguem desenvolver a maternidade. Então, a boneca, ela ajuda a estimular a paternidade. E quando você vai para o pai, quando você se torna pai, você já está com esse sentimento aqui. Você não descobre quando a criança nasce. Você erra menos. Você entendeu? Então, é esse olhar que às vezes a gente tem que ter, que por conta de preconceito, o homem sofre esse preconceito. Não adianta a gente falar que é só a mulher que não sofre. O homem também sofre um preconceito da família, dos amigos, da pressão de que tem que ser homem. Ele tem que ser homem, ele tem que exercer o papel dele de homem. Mas aí, quando ele vai para o pai, querem exigir dele uma paternidade que ele não aprendeu. Ele não aprendeu. Você entendeu? Então, assim, é um ponto que, se você for trabalhar com homens, vale a pena você olhar para esse ângulo, para esse prisma do homem. Não faz sentido? Hein, Cristiano? Total sentido, total sentido. E eu só discordo uma coisa que você falou. Quando você disse assim, pode parecer bobagem,
Nada é bobagem, né, Ana? Nada é bobagem. Uhum. A gente vai ver nesse livro que são detalhes, pequenos detalhes que fazem toda a diferença no crescimento do relacionamento. Mas é Sim. exatamente isso, é perfeito. Quando a gente Exato. assume essa postura de deixar de ser criança, né? Mas Uhum. entendendo ali, com a criança, com a esposa, com seu cônjuge, o relacionamento vai para um outro nível, né? Para um outro patamar. Uhum. E é muito bom ver esse crescimento em conjunto. Sim, existe, Um existe, lutando sim, pela alegria e felicidade do outro, né? existe duas palavrinhas que eu sempre uso. O estar, que ele também fala aqui, nesse livro, que é o estar disposto e disponível. Quando você está disposto e disponível a ter um relacionamento de adulto, você começou pelo caminho certo. Começou pelo caminho certo para ter um relacionamento, né? E você vê ali na página que estava Para mim sumiu, Matheus, a página aqui do... Vou aparecer de novo. A gente vai fazendo essa transição. Quando vocês Tá, forem beleza, falar, beleza. quando você for interagir com a página, é só falar. Tá bom. Não, então, o que eu coloquei ali? A estrutura do livro, porque como ele é um guia, esse livro, ele na verdade, é um guia para a gente seguir, eu vi ali pontos importantes para quem não leu ou para quem vai ler de novo, prestar atenção nisso aqui. Por exemplo, ele faz perguntas muito inteligentes, esse livro. As perguntas dele te fazem refletir, te fazem pensar. Você vê no começo aqui, ele pergunta qual é o problema? Mas qual é o problema? Né? Qual é o problema? Aí ele pergunta assim também, como que o meu cônjuge vai mudar sem ter manipulação? Né? Então, ao longo do livro, existem perguntas bem interessantes que fazem a gente pensar. E eu vou pelas perguntas, porque como eu trabalho, todo mundo trabalha com coach, sabe que a pergunta faz a gente ter a resposta. A resposta está na gente. Então, ter esse olhar de observar as perguntas e, ao mesmo tempo, estar respondendo elas. Outra coisa, ele é um livro extremamente de autoconhecimento. Extremamente de autoconhecimento, porque se você vai para querer que o outro mude, primeiro ele te ensina você a mudar, depois o outro, né? Então eu achei assim, é algo bem, e com esse olhar também de autoconhecimento. Ali ele vai me ensinar como eu me amo, porque você aprende o outro, mas você também aprende o respeito, né, pela pessoa. Então, como que você vai entender o outro se você não conhece a dor, se você não sente a dor? Você pode responder assim para a pessoa, eu te entendo só se você realmente entender, se você realmente ter passado por alguma situação parecida. Fora isso, não tem como você ajudar. Como é que você vai ajudar uma pessoa que está com sede se você nunca teve sede? Né? Então, assim, é um livro extremamente de autoconhecimento e de ação, como eu já tinha falado, as ações. É um livro, assim, que do começo ao fim, ele te põe em treinamento. Ele te põe em treinamento, em movimento, para poder estar realmente acontecendo as mudanças que a gente quer. Não é? Boa. Aqui, eu só queria saber, assim, todo mundo lê o livro ou não? Grande parte das pessoas, às vezes, ouvem pela primeira vez ou já estão dentro da Mastermind, não estão participando do pior ano, e outras fazem o pior ano de fato ler. Então, é uma mistura de todas as pessoas. Sim, sim. E outra coisa também que eu tenho curiosidade, todo mundo que está aqui, porque eu estou vendo aqui 34 pessoas, são casadas? Ou estão em algum relacionamento? Divorciados e solteiros também. 100% aqui, ó, casados não. Uhum. Entendi. Não, é bom porque, assim, quem não está dentro de um relacionamento já vai começar, como ele diz, começando certo. Opa, né? Essa observação aí é boa, Ana, porque, exemplo, no grupo, quando a gente abordou o assunto, o André até foi testemunha, né? Isso aqui não é uma crítica para o posicionamento de ninguém, mas quando a gente abordou o assunto, que a gente lançou, o livro vai ser, teve gente botando a mão na cabeça assim, dizendo, outro de relacionamento, que saco. Aí a outra dizia, vou casar nunca mais na minha vida. E não sei. Então, comentários como esse. Então, para o pessoal tirar esse conceito, né, Ana, de que livros como esse é só para quem já está casado. Existe um conceito chamado afie seu machado. O que é afiar o seu machado? Afiar o seu machado é você simplesmente aprender sobre um assunto, mesmo que você não precise dele naquela hora.
Quando você afia um machado, você está afiando, não é só para aquela hora. Você pode usar aquele machado daqui uma semana, um mês, e aquele machado está pronto para quando você utilizar ele cortar com muita eficácia e precisão. Então, afinal, o machado é isso. Exatamente. E não te pegar de surpresa, né? Não te pegar de surpresa, porque às vezes você pode achar que, não quero um relacionamento, não quero, e de repente aparece um relacionamento na sua vida. E outra coisa que eu escutei da Milena na semana passada, que ela falou, ela falou sobre o milagre da manhã nos relacionamentos, né? Ela falou uma frase que é muito interessante. Gente, quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando aqui de relacionamento afetivo, mas isso aqui, você pode, por exemplo, você e sua mãe, tem alguma questão, um problema, você acha que a sua mãe tem que mudar em alguma coisa. Se você aplicar esse guia, vai dar certo. O seu colega de trabalho, vai dar certo. Se aplicar com seu filho, vai dar certo. Então, a gente encara como se fosse que relacionamento é só afetivo, mas não. Relacionamento ele tem o intrapessoal, o interpessoal e o afetivo. Né? Como é que você vai se relacionar com você primeiro? Mudar você, sendo que você não se conhece. Então, aqui, eu vejo assim que relacionamento, tudo que a gente for aprender como relacionamento, para quem é solteiro ou para quem não quer olhar para o relacionamento afetivo, mas a gente vive de relacionamento. A gente vive de relacionamento. Você tem relacionamento com a sua mãe, você tem relacionamento com seus filhos, você tem relacionamento com os colegas de trabalho, você tem relacionamento com seus amigos. Tudo é relacionamento. Se você encara como relacionamento, você não briga mais com ninguém. Porque você vai com o cara lá por exemplo, aí você entende que o cara tá andando na rua nervoso, você fala assim, não, então ele deve ter algum problema. O problema é dele, tá com ele, não é meu. E é um relacionamento. Um relacionamento não positivo, entre aspas, mas é um relacionamento. Tudo, a gente vive de relacionamento, não tem como, né? E aí, voltando assim, vamos pegar o gancho de que a gente começa de maneira certa, que é o que o livro diz. Ele diz assim, que os relacionamentos não dão certo ou que tem problemas porque a gente começa de maneira errada, porque a gente não entende o poder do amor, porque a gente não se comunica da forma certa. Né? Mas aí, como que eu vou começar da maneira certa com uma pessoa que eu acho que é errada, por exemplo, né? Que todo mundo está num relacionamento e acha que a pessoa, se ela está aqui entendendo que ele precisa mudar, você concorda que ela acha que a pessoa é errada para ela, né? Que a pessoa não é certa para ela. E aí, como que eu vou entender sobre o amor se eu não vivo o amor? E como que eu vou comunicar tudo isso, comunicar o amor, comunicar a minha mudança para a pessoa, ou a mudança que eu quero dela, sem saber me expressar? Porque quando a gente fala em comunicação, não é só falar, não é só verbalizar, é ouvir também. Ouvir também é uma forma de se comunicar. Né? Não é só você falar, não, você também tem que ter o tempo de ouvir. Então, é bem interessante, voltando para o relacionamento em geral, que, por exemplo, quando você está ali conversando com a sua mãe e você não sabe ouvir a sua mãe, como que você vai querer que ela mude? Ou você mude com seus filhos? Como o relacionamento com seus filhos? Se você não souber ouvir os seus filhos, como que você vai querer a mudança deles? Não é? Faz sentido? Muito. Faz sim. Muito sentido. Alguém falou? Eu falei. Tá. Vai lá, Marcos. Vamos lá. Só para a gente organizar aqui, ó. Gente, quando você for falar aí, você levanta a sua mãozinha que a gente não perde o seu time, tá? Para você não passar direto. Porque às vezes você quer falar e a gente não tem noção, rapaz. Mas fica à vontade. Cris, vai dando uma olhada aí comigo também nas mãozinhas. Então, vamos lá, Marlene. Faz muita diferença, não só no relacionamento amoroso, que é o casamento homem e mulher, como filho. Você aprende muita coisa quando você passa a ouvir. O ouvir, por isso eu digo, o silêncio, às vezes, é muito bom, porque aí você consegue captar a fundo o que a pessoa, o que teu filho está querendo, então você aprende a ouvir.
Aí, ali, quando ele está gritando, você vai ver que geralmente filho grita, né? Vem ali, nas entre aspas, que você consegue ouvir, toda uma frustração que, às vezes, causada por você mesmo nele, entendeu? E quando você assume isso, o seu erro, realmente, no relacionamento, isso é muito importante. Depois que eu aprendi a fazer isso, nossa, melhorou muito o relacionamento meu com os meus filhos. Entendeu? Antes eles não podiam nem ouvir minha voz, que eles já começavam a gritar. Agora eu fico quieta e deixo eles falarem. Então o tom de voz já baixou, tudo já mudou. Já teve assim uma diferença, mas isso foi em mim mesmo, quando eu comecei a ouvir mais, e quando a gente ouve mais, com certeza quando você ouve mais, você vai captar mais e você vai começar a entender mais. Valeu, obrigada aí. Você sabe que o silêncio comunica. O silêncio também comunica. Ele também está querendo dizer algo. E ele diz em duas vertentes, uma positiva e uma negativa. A hora de você saber ficar em silêncio, ou às vezes você fica em silêncio porque você está com raiva. Então, até isso a gente tem que saber identificar na comunicação. Não dá para ignorar o silêncio, né? E assim, e uma coisa interessante também no livro que a gente estava, que eu percebi, sobre a mudança, que ele usa isso no livro inteiro, que é a mudança manipulada. A gente tem a mania também de querer chantagear as pessoas para mudar. E aí o que acontece? Acontece o quê? Aquela mudança de ressentimento por obrigação. A gente dentro do relacionamento, se a gente não souber ter um relacionamento de adulto, adulto com adulto, se for um relacionamento para o lado infantil, existe essa manipulação, existe essa chantagem do tipo, se você não fizer, eu não vou fazer. Se você não mudar, eu não vou mudar. Relacionamento é coisa de adulto. Se a gente está nesse nível de chantagem para fazer a pessoa mudar, a gente está num relacionamento infantilizado. E aí o resultado é negativo, porque criança não tem relacionamento. Quem tem relacionamento é o adulto. Quem vive relacionamento saudável é o adulto. Então, quando a gente fala dessa manipulação, dessa mudança manipuladora que ele usa no livro, é justamente, eu, pelo menos, particularmente, eu vejo com esse olhar, do tipo, se eu estou nessa chantagem, se eu estou obrigando a outra pessoa a mudar, a fazer algo para me satisfazer, para satisfazer a minha vontade, eu estou totalmente no egoísmo e na infantilidade, porque é uma necessidade minha e não da outra pessoa. E isso tem tempo de validade. Uma hora a pessoa vai cansar, e aí o divórcio, a separação, infelizmente, vem. Não é? Ana, eu vou ver aqui alguns comentários do chat, tá? E a cada abordagem, tipo, temas esses, pergunta, autoconhecimento, assuntos que são pertinentes ao tema, você pode solicitar o chat, que com certeza vai ter alguém falando algo aqui, ou perguntando, a exemplo assim, ó. A Gizi falou pra gente, eu sou solteira, não me animei para ler o livro. A Luzia diz, eu sou casada e ouvi pela primeira vez. Então, gente, entendam, tá? A gente está lendo aqui não como um posicionamento crítico, mas só para a gente saber como é que tá os bastidores da nossa Mastermind. Nossa amiga Gláucia Batista disse assim, eu casei, separei e casei de novo, graças a Deus. Aí Marlene, né, que comentou agora há pouco, divorciei, casei e vivo um relacionamento à distância. E relacionamento também, né? Então, agora, hoje em dia tem vários tipos. Aqui, que até o André pediu para que ela se pronuncie depois também, tá, Fábio? Você pode ficar à vontade. Fabiana, ela foi muito sincera no comentário dela, porque disse o seguinte, eu quero me casar, mas eu tenho um medo enorme, né? Que coisa bacana. Então, cara, você depois querendo se pronunciar aí, o Fábio, fica à vontade, aproveita que a Ana está com a bagagem cheia para poder nos orientar. E o comentário da Virgínia também, Ana, esse daqui é bem interessante. Ana, estou me vendo na sua história. Olha o quanto isso é poderoso e conecta conosco dentro da nossa realidade. Ana, estou me vendo na sua história, porque já me divorciei 2 vezes. Agora, no processo de autoconhecimento para não errar mais. Olha ela afiando o machado. Então, exatamente.
Porque você acha que eu vejo assim, e eu ia esperar vir, na minha mente, assim, eu pensava, será que eu vou esperar vir outra pessoa para errar de novo? Boa. Só comentar, terminar aqui o dela, e ela diz mais assim, ó. Já mudei muita coisa nos meus relacionamentos com filho, mãe e amigos. Quero me casar novamente, pois acredito nisso. Então, cara, olha que coisa poderosa, né? Então, diversas coisas estão tocando as pessoas aqui, Ana. Quando se for abordar um tema aí, se quiser abrir, sei lá... Pegando esse gancho aí da Virgínia, né? Virgínia, então. A gente quando a gente fala começando da maneira certa, é exatamente isso. É ter esse tempo para olhar. Porque aqui ele usa um termo, se você quiser até pôr aí, Mateus, começando da maneira certa, que é a história, né, que ele conta do marido falando para a esposa, nossa, você está com um cisco no olho, mas ele tem uma viga dentro do olho dele, né? Aí, ó, tira o cisco do seu olho. Eu coloquei tira o cisco do seu olho porque a gente tem a mania de acusar o outro, apontar o outro. Nossa, tira o cisco do seu olho, mas eu tô com uma ferpa dentro do meu olho. Então, assim, quando a gente aponta o problema do outro e não olha para a gente, e eu só vou conseguir me comunicar com o outro desde que ele veja a minha mudança também. É isso que o livro diz. Ele só vai entender aquilo que eu estou dizendo, que eu estou comunicando, se começar por mim. Se eu começar tirando a ferpa do meu olho. Se eu fizer primeiro, depois eu posso ir lá e falar para ele como fazer e por quê, enfim, ter as minhas razões, né, para isso. E quando a gente fala assim da dinâmica que é bem interessante aqui, e o que foi o que eu acredito que a Virgínia fez, é pedir ajuda. Nesse de pedir ajuda para alguém, para os amigos, né? Aqui fala que é para Deus, para os pais, e propriamente para o cônjuge, a gente precisa estar aberto para enxergar os nossos pontos cegos. Porque a gente tem ponto cego que nem carro. Tem coisas que a gente faz que a gente não percebe, está tão no automático que está fazendo. E quem está de fora está vendo. Se você está aberto para pedir essa ajuda, para perguntar, meu Deus, onde eu estou errando? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo dentro desse relacionamento? Começar com as perguntas inteligentes, as respostas vão vir. E está aberto para quê? Para você entender como funciona. Olhar para os seus pontos cegos. Que aí vem a reflexão. Você tem que refletir e estar disposto e disponível, sem se magoar, sem se melindrar. Porque se você põe na posição de querer melhorar, às vezes as pessoas podem falar coisas para a gente que são verdades sobre nós e que vai doer. Às vezes a gente não está preparado para ouvir uma verdade e que a gente sabe que é verdade. Porque se doeu, a gente sabe que é verdade. Né? Se está doendo aqui em mim. Você tem isso como verdade. Porque se você não tem como verdade, você nem vai falar assim, quer saber uma coisa? O problema é seu, o que você acha, pronto, acabou. Agora, quando você está olhando, vamos supor, para o relacionamento, e você quer melhorar, e a pessoa fala, olha, você perguntou, eu vou responder. A gente precisa estar aberto para isso. Precisa estar ligado nisso, refletir sobre isso, né? Entender os pontos cegos, como funcionam os nossos pontos cegos, e escrever. É uma ação muito forte desse livro que ele fala, faz listas, escreve. Eu aconselho até montar um diário, que é o que eu falo para as meninas que eu atendo. Monta um diário, vai escrevendo ali tudo que as pessoas falaram, vai se comunicando com o caderno, vai fazendo a escrita terapêutica. Né? Olha, desculpa interromper, só para não perder o time, tá? Porque se a gente não falar na hora que a pessoa levantar a mão, às vezes a gente aborda outra ação, ela não tem mais como fazer o comentário dela. Mas a Dinardino, ela levantou a mão. Pode falar, a Dinardino. Bom dia. Então, aproveitando aqui, entra aquela situação de que quando a pessoa está falando para você,
ela na realidade ela está falando dela mesma e não de você, né? Então quando até eu também comecei a me policiar, e quando eu vou fazer alguma crítica ou falar alguma coisa da outra pessoa, eu já faço a pergunta para mim: isso é dela ou está em mim? Então, aí entra aquela questão de quando alguém está falando, ele está falando dele mesmo e não da pessoa, né? Então, Adir, mas aí existe uma diferença. Aqui, nesse caso, eu estou pedindo a sua opinião Sim. sobre mim. Você entendeu? Okay. Então, assim, Entendi. quando a gente está falando do livro, do relacionamento, do ponto cego, principalmente do ponto cego, eu posso ter hábitos e comportamentos que eu não consigo enxergar. E que você, de fora... E outra coisa, se eu estou aberta a isso, eu pergunto, Adir, fala para mim, o que você acha do meu comportamento assim, assim, sabe? Você vai ter uma opinião. E se nós estamos juntos assim, que eu digo assim, amigos, convivendo, a gente tem alguma semelhança. E talvez você falando isso para mim, você comece a enxergar isso em você também. Então, um cura o outro. Certo. Reciprocidade. Exatamente. Uma pessoa cura. Porque na hora que você começa a falar, você começa a ouvir, você fala, ela é assim, mas eu também, hein? E aí, como é que a gente faz? Não é? Ok, entendi. É que eu peguei no meio do caminho aqui, mas a porque piscadinha me pegou hoje. E eu concordo com você, que você falou, às vezes, mas aí eu acho que é uma crítica, quando nesse caso, é a crítica sem a pessoa pedir, é a sua observação do lado de fora, totalmente fora. Quando você vai criticar, mas se eu chego para você e falo, eu preciso aprender sobre os meus pontos cegos, tem coisas que eu não enxergo e que está me prejudicando, que todo mundo fala, porque se todo mundo fala, por exemplo, você vai lá, conversa com seus amigos, eles falam. Você vai lá, pergunta para o seu pai, ele fala. Você vai lá, pergunta para os seus filhos, todo mundo entra num comum acordo, então realmente o problema está aqui. Sim. Né? Então o problema está aqui. Entendi. Então, ponto cego, eu não estou vendo isso, então vamos mudar, vamos trazer para o ponto que eu enxergo, né? Vamos trazer para o consciente, eu trouxe para o consciente, eu mudo. Eu mudo. E aí, a diferença, entrando aqui, né, no livro, é que quando você traz para a consciência, você começa a confessar e admitir. Quando ele fala confessar, eu entendo como se fosse admitir. Não, realmente eu tenho esse problema. Sim. Eu admito isso, eu verbalizo isso, que eu tenho esse problema, eu trago para o meu consciente, e aí não, aí se está no consciente, meu amigo, se você não mudar, aí... Ok, entendi. Comentário, hein, Adir? Os outros dois aqui, Ana, ó, a Vanessa Garcia, parabéns até pelo comentário. Separei em busca da felicidade e fui mais infeliz. Por isso, em busca do autoconhecimento tem feito muito sentido. E a Luzia, ela fala, eu fiz isso na questão do diário que você comentou. Escrevia e ajudou muito, muito no meu relacionamento. O diário é demais, gente. Assim, o diário é algo assim que tem que estar... Ó, eu costumo presentear as meninas que eu atendo com um diário bem pequenininho, assim, ó. Eu começo já, para não falar aqui, falar assim para mim, mas eu não tenho... Não, agora você tem, tá aqui, ó. Diário de bolsa, às vezes está no trânsito, tá demorando, se lembrou uma frase, lembrou alguma coisa, vai lá e anota. Vai anotando, vai confessando aquilo, né? Vai admitindo como você é, ou aquilo que você quer mudar e não consegue sozinha, precisa de ajuda, não é? Mas passo para o próximo aqui, a parte do slide. Deixa eu só fazer uma questão aqui, principalmente de querer mudar o outro, né? De querer mudar o outro. A gente tem esse hábito de culpar o outro, né? De culpar, meu marido, como é que fala? Ele é ruim, vamos supor, ele me bate, vamos falar uma coisa assim, bem difícil mesmo, né? Bem delicada. Não porque ele me bate, porque ele me maltrata, não sei o quê. Ele é realmente culpado daquela situação de 95% do relacionamento não tá bom. Mas existe os 5%. E esse 5% está na minha mão. Então, assim, como que eu vou começar pelo certo?
como que eu vou começar pelo certo, sendo que essa pessoa é agressiva, ou qualquer outro fator, porque quando a gente está dentro de um relacionamento, a gente fala, estou falando de agressão, mas a dor que para mim não pode ser nada, para outra pessoa pode. Às vezes responder mal educado, às vezes não dar atenção para os filhos, enfim, algum problema tem, alguma mudança sempre quer ter dentro do relacionamento. E a gente, como a gente terceiriza, você pode imaginar que ele seja responsável 95%, porque 100% nunca é. 100% a pessoa nunca é, né? E então, a gente está nesses 5%, e esse 5% está na minha mão, e sou eu que vou fazer a diferença. Eu vejo esse começando certo, né, pelo certo, como mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Quem está no autoconhecimento vai entender o que eu estou falando. Existe uma pirâmide, né? Que é o ambiente, o comportamento e o hábito. Então, o ambiente, ele te faz o comportamento e o comportamento te faz o hábito. Isso aqui, existe um ambiente que é a mudança, o relacionamento que você quer mudar, e aí, se a gente for para o comportamento, que é o começando certo, você mudar o seu comportamento. Na hora que você mudar o seu comportamento, vai criar um hábito e automaticamente seu relacionamento vai mudar. Não tem como ser de outra forma. É o guia que ele fala. É exatamente isso que ele fala. O livro inteiro ele fala sobre comportamento, sobre o hábito e sobre as nossas emoções. Tudo isso vai influenciar para a gente ter um ambiente saudável na hora de se relacionar. E aí, pessoal, faz sentido? Como é que tá para vocês aí? Boa, Ana. Aproveitando aqui só esse detalhe aí, como começar bem, né? Eu enxergo o seguinte. Muitas vezes, quer dizer, o que a gente precisa entender é que os erros, né, os problemas que tiveram no relacionamento anterior, eles não vão ser semelhantes para esse relacionamento atual, não é? Porque geralmente a gente tem essa mania de trazer o problema, achando que vai passar pela mesma situação, só que os fatos são completamente diferentes. E você quer ter aquele mesmo comportamento. Talvez a dor do seu cônjuge nem seja a dor do seu cônjuge passado. E quando você percebe isso, você precisa zerar o que aconteceu no relacionamento anterior para que você entre nesse com o conhecimento que teve, mas de forma, entre aspas, limpa, né? Sem nenhum vício, né? Exatamente, porque eu estava falando, que eu falei no começo, é único, você é único, eu sou única, você é único. Então, esse é um relacionamento, a gente se separa. Eu sou única, vou lá, me uno com outra pessoa única. É outro tipo de relacionamento. É outro tipo de relacionamento. O que acontece é que se eu não estou bem resolvida, se eu não estou curada das minhas dores, se eu não me enxergo, se eu não me conheço, eu não entendo as minhas ações, não entendo as minhas reações, eu sempre vou ter, vamos supor, se eu tenho o hábito de ter uma reação negativa perante uma situação, é óbvio que quando vier uma situação negativa, eu vou reagir de forma negativa, não vou saber lidar com aquilo, aí você vai falar assim, nossa, relacionamento é tudo igual. Não, relacionamento não é tudo igual. Sou eu que me comporto de forma igual. Né? Sou eu que estou tendo uma reação, não estou sabendo reagir mediante um problema. O problema pode ser diferente, mas a minha reação é a mesma. E aí, o resultado vai ser o quê? Negativo. Aí vai falar, relacionamento é tudo igual. Não, não é tudo igual. Sou eu que não estou sabendo lidar com isso aí. Né? Faz sentido? Ana, a Meire levantou a mão aqui, vamos dar um espaçozinho para ela. Opa! Meire, pode falar. Seu áudio está aberto, Meire, pode falar, tá? Deixa eu ver, cadê eu aqui? Vai passando. Mas a gente estamos te vendo, nós estamos te vendo. Bom dia, gente. Bom dia. É a primeira vez aqui no grupo. Eu estou muito empolgada com tudo que eu estou ouvindo. Eu sou de um grupo que chama Movex, aqui de Goiânia. Eu faço comentário desse livro, do livro da semana, às 6h30 da manhã, na quinta-feira. E esse conteúdo, sinceramente, gente, veio acrescentar, sim, ricamente. Eu sou psicóloga, eu trabalho também com mulheres com a queixa de ansiedade. E a maioria daquilo que traz ansiedade é a questão dos relacionamentos.
E nós já falamos aqui, eu já ouvi várias pessoas falar que não é só o relacionamento de casamento, porque a comunicação, ela traz muito ruído, a comunicação traz muita aflição, tanto quando você não consegue comunicar, né, que isso acontece demais, quando eu quero comunicar, mas eu não consigo falar exatamente da forma que o outro entende. Então, aí vem a questão da manipulação. E aqui no início do livro, ele já fala que os princípios, eles não têm nada de novidade, são aqueles que Jesus ensinou, e a gente já sabe disso, né? E aqui foi falado, né, de olhar primeiro para si, olhar para o espelho, olhar para os seus erros, admitir os seus erros. E eu ri muito com todos os exemplos que ele deu aqui. E quando ele fala assim, que ele perguntou, né, numa reunião, tem algum marido perfeito aqui? Lembra disso, gente? Alguém lá no fundo da sala levantou a mão e disse sim, o primeiro marido da minha esposa. Então, exatamente isso que vocês estão falando. Muitas vezes, quando está no outro relacionamento, começa a comparar aquilo que está vivendo agora com o que viveu. Talvez naquela época que estava naquele relacionamento, era todo cheio de conflito. Mas quando passa, né, que está no relacionamento atual, começa a comparar, achar que o bom era aquele, né? Então, essa dificuldade, todos nós enfrentamos, que muitas vezes nós atualizamos dores. Nós trazemos do passado essa carga negativa e fica uma comunicação pesada, uma comunicação cheia de emoção negativa, uma comunicação que traz uma atmosfera que não favorece a mudança. E quando ele fala aqui, né, esse posicionamento, eu acredito que esse posicionamento é primeiro de fazer a minha parte, né, você cria um ambiente favorável à mudança. E eu gostei muito de quando você falou, Ana, que não quer dizer que se fizer tudo, vai acontecer a mudança, mas aumenta, sim, as chances de ter mudanças. Sim, e é isso sim, que eu gostaria sim. de falar. E você sabe que esse exemplo que ele dá é porque... e ela só fala isso porque o marido morreu, né? Ele fala... Exatamente, ele fala exatamente. O marido morreu, mas ele já está, né, coitado? Já tá... Todos morreram. É isso mesmo. É isso mesmo, entendeu? E no decorrer do livro, ele dá tanto exemplo, e é tão assim, do dia a dia, que eu falei, meu Deus do céu, quem que não vive isso? E depois, provavelmente, você vai falar a questão das gavetas, né? Que eu quase morri de... Mas você sabe que essa história da gaveta, eu tive uma pessoa... Na hora que chegar, eu vou contar a história eu tive caso real disso. Real. Mas tudo isso que a gente está falando... Cris me levantou a mão, Cris? Ainda vai fazer a participação? Não, cara, duas coisinhas só. Engraçado que se você pega esse exemplo, o atual vai dizer, eu não quero ser perfeito. Eu não quero morrer, né? Eu não quero ser perfeito ali. E até porque você conviver com uma pessoa perfeita, gente, é horrível. Misericórdia. Não, uma pessoa perfeita não, né? Uma pessoa que se acha perfeita, né? Porque... Se acha perfeita. A questão ali que foi comentado de que no mínimo, você é responsável por 5%, né, do que está acontecendo no relacionamento. Então, entra a questão ali do navio, né, que o leme é tão pequenininho que ele consegue direcionar o navio, né? Exatamente. Então, com esses 5%, nós podemos fazer isso, né? Exatamente. E ali fala uma coisa muito interessante, que eu olhei assim também. Se você faz os 5%, você acaba se isentando de algo, mas fazer de verdade, né? Fazer de verdade.
vamos combinar que também você, eu vou fazer do meu jeito. Não, fazer de verdade para fazer funcionar mesmo, né? Você acaba também se isentando de levar certas culpas. E isso facilita para você se comunicar depois, porque você abre, né, o espaço para entrar no mundo do outro. O meu relacionamento estava com problema, sério até. Então, o que eu comecei, quando começou a mudar, quando eu parti da seguinte opinião: eu tenho que agir ou ser o que eu estou tentando falar, e eu tô querendo, ou o que eu estou tentando que ela seja, né? Então, a partir de que eu comecei a agir dessa forma, e claro, e pedir a Deus também, né? Principalmente. E se Deus está na tua mão também, né? E aí, então, aí a gente é um ponto também interessante, porque Deus vai fazer a parte dele desde que você comece a sua. Desde que ele começa, na hora que ele vai começar a agir, na hora que você for responsável pelos teus 5%. Daí ele vai agir. Sim. Não é? E que eu era muito orgulhoso e me achava o marido perfeito, né? Que eu devia ser chato pra caramba. Então, mas aí onde que essa combinação começou a mudar todo o meu relacionamento. Então. Quer dizer, aí eu senti a mudança nela também, mas a partir da minha mudança, né? Não foi quer dizer, partiu de mim, mas aí eu mudei, aí eu percebi a mudança também nela. E aí, a gente, pegando esse gancho, a gente entra para o meio do livro, quando ele fala do poder do amor. Essa mudança, gente, aquele ditado, ou vai pelo amor ou vai pela dor, é verdadeira. É verdadeira. Porque muitas vezes a gente quer mudar um relacionamento, mas ele vem através da dor. Vem através de uma dor que você está sentindo. Só que quando você ama a pessoa, você vai pegar essa dor, juntar com o seu amor e vai conduzir esse relacionamento para poder fazer ele dar certo. Não é? E aqui ele fala exatamente que a gente vai entrar nas 5 linguagens do amor, que era o que o Matheus estava falando, que ele é o mesmo escritor e ele ensina como olhar para isso. As 5 linguagens do amor, volto a dizer, não é só para o afetivo, é para todo tipo de relacionamento. No entanto, que ele escreveu vários, né? Ele escreveu para solteiro, ele escreveu para casado, ele escreveu no ambiente de trabalho, ele escreveu para adolescente, ele escreveu até para Deus. As 5 linguagens, como Deus ama, né? Como ele mostra as 5 linguagens do amor com Deus. E assim, gente, o livro fala aqui, né, disso, e eu escuto isso de várias pessoas. Por que eu não entendi isso antes? Por que eu não aprendi isso antes? Mas tudo também tem um tempo. Porque você só vai olhar para esse livro não, você só vai olhar para esse amor, para as 5 linguagens, se você estiver na dor. Se você não estiver, passando por uma dor, por exemplo, eu não sei quem comentou aqui que falou assim, que está naquele processo, acho que foi a Virginia, né, que separou, que está naquele processo de autoconhecimento. Ela só chegou aqui porque ela está sentindo uma dor. Ela não chegou aqui para olhar. Se estivesse tudo bem, no tudo bem, que a gente acha que é tudo bem, a gente não cresce, a gente não evolui. O nosso relacionamento não segue o que tem que seguir. O relacionamento, se ele hoje, vamos supor, se alguém chegar para mim e falasse assim, particularmente eu não acredito, se vocês coloquem aí, hoje eu vivo um relacionamento perfeito. Eu vivo da mesma forma de quando a gente começou. Então tem algo errado, porque não tem como, precisa existir a evolução desse relacionamento. Né? E aí, através do amor, a gente vai conseguir a mudança. Quando até agora a gente estava falando de comportamento, agora a gente vai falar das emoções, como as emoções funcionam dentro desse relacionamento, através de entender como o outro funciona. E aí eu pergunto para vocês, você conhece, você entende a pessoa com quem você está se relacionando? Você estuda essa pessoa com quem você presta atenção no que ela faz, no que ela gosta? O quanto você está disposto e disponível para encher o tanque de amor dessa pessoa, para poder chegar lá no seu objetivo e querer que ela mude? Quanto que você já está mudando nesse teu 5%? Você está olhando para ela, querendo viver com ela, e você já começou a fazer a sua parte
para chegar no ponto onde você quer e mostrar para ela os pontos cegos dela com amor para que ela mude? Porque, basicamente, o amor ele faz isso. Quando a gente fala para a pessoa com amor os pontos cegos dela, e entra no mundo dela, é como se tivesse, eu uso, isso aqui para mim é muito claro, é como se você tivesse dentro de para você resgatar alguém, você precisa entrar no mundo dela. Para você salvar uma pessoa que está afogando, você precisa entrar na piscina. Não é do lado de fora falando, vem para cá, pega a boia, faz não sei o quê, gritando, falando. A pessoa não vai te ouvir. A pessoa ela não está prestando atenção ali. Ela está simplesmente tentando se defender, tentando se salvar. Agora, para eu salvá-la, para eu ajudá-la, eu preciso entrar no mundo dela. E é isso que a linguagem faz. Ela entra no mundo daquela pessoa e é da forma que você comunica, que é da forma que ela entende. Seja com palavras de afirmações, com presente, com tempo de qualidade. Ai, gente, eu até esqueci agora. É tempo de qualidade, as palavras de afirmações, presente. Nossa, fugiu da minha cabeça agora as 5 linguagens do amor. Atos de serviço e toque físico. Então, a pessoa, às vezes, ela se comunica exatamente assim. Ela diz... E assim, ó, é tão simples, porque ela dá sinais. Ela dá sinais. E como que é o sinal que ela dá? Ela dá o sinal fazendo. Então, por exemplo, eu com meu marido, eu chego, pego a roupa dele, passo a roupa dele, cuido dele, ou toda hora eu falo, eu te amo, ai, como você tá linda, como não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu estou dizendo para ele como eu gosto de ser amada. Eu estou dizendo como eu gosto de ser amada. Então, quando a gente começa um relacionamento, quando a gente vive dentro de um relacionamento, se eu me conheço, se eu entendo como eu funciono, eu vou entender o outro. Eu vou entender o outro. E aí eu vou conseguir entrar no mundo do outro e vou conseguir fazer um pedido para ele. Que é mostrar com amor aonde você quer que ele mude, que a pessoa mude. Quando fala aqui do exemplo dessa história de gaveta, né, que ele falou que não abria, que a esposa dele vivia deixando as portas fechadas, as portas abertas, tal. Eu vi um caso de uma pessoa que o marido não fechava as portas e nem as gavetas. Ele não fechava. Gente, realidade, ele não fechava. A esposa dele começou a ficar irritada, porque ele não fecha, porque bate a cabeça, isso, aquilo, outro e tal. Quando ela passou a conhecer ele e a entender ele, e entender como foi a vida dele lá atrás, ela viu que, por ele ser muito pobre, o armário dele não tinha porta. Não tinha porta, não tinha gaveta. Então, o ato de abrir para ele era normal, mas de fechar, não. Porque ele não cresceu fechando porta. Você entendeu? Ele não cresceu, ele simplesmente cresceu sem armário. Então, aí você está conhecendo seu marido, você entende como ele funciona, e aí você começa a entender por que ele deixa a porta do armário aberta. E aí você tem as opções que ele fala aqui, né? Aí você vai lá para sua listinha. Será que eu não dou conta? É tipo assim, eu não dou conta de viver com isso, eu não dou conta, e começa a gerar briga, e briga, e briga, e briga. Você tem 2 opções, ou você aceita isso aí, ou você separa. Mas aqui, como fala, o poder do amor, você pode, amando a pessoa, entendendo como ela funciona, aceitar aquela questão. E se a gente está aqui para fazer o outro feliz, a gente também está aqui para curar o outro. Ajudar nessa missão do outro. A gente não faz nada sozinho na vida, sempre é de 2. Isso aqui existe porque existe mais de uma pessoa. Porque eu falando aqui sozinha, não ia chegar a lugar nenhum. Então, eu preciso de 2, pelo menos um para ligar a câmera e me ouvir. É a mesma coisa no relacionamento. A gente precisa de 2 para poder seguir. Eu preciso de 2. Um diamante lapida outro diamante. Um diamante sozinho, ele é uma pedra bruta. É uma pedra bruta. Então, dentro aqui,
A gente está também, quando você se apaixona por uma pessoa, quando você gosta de uma pessoa, e você vê que talvez... porque o excesso de amor também prejudica. O excesso de amor também faz você criticar demais, exigir demais. Porque você pode falar assim, por amor, eu estou vendo que ele está errando, ele não está vendo. E aí você começa, em vez de respeitar a pessoa, em vez de você enaltecer a pessoa, você passa apenas a criticar a pessoa. Você passa a olhar para os defeitos da pessoa. Mas quando você conhece a pessoa, quando você entende como ela funciona, porque esse exemplo da porta, só estava olhando para aquilo, mas esqueceu que era o quê? Que era uma boa esposa, uma boa mãe. Porque é impossível você ter casado com uma pessoa que só tem defeito. Você casou com uma pessoa, você está vivendo com uma pessoa, principalmente relacionamento afetivo. Ela te atraiu por alguma qualidade, não foi por defeito. Ela te atraiu, você admirou ela por alguma qualidade. Aí quando você vai para o casamento, quando você passa a conviver junto com a pessoa, porque é isso que acontece, na convivência que a gente enxerga os defeitos. A pessoa passa a ser ruim, negativa, você só critica o lado negativo da pessoa, você só olha para o lado negativo da pessoa, e aí, como é que fala? Você fala, não é a mesma pessoa que eu casei, não é a mesma pessoa. Você força a mudança dela, você quer que ela mude a qualquer custo, para quê? Para te satisfazer? Porque está doendo em você? Você acha que... Eu falo assim, eu falo para as meninas assim, você acha que você é o alecrim dourado? Você não tem defeito. Não tem defeito. E você é perfeito o suficiente para chegar e criticar o outro, tanto assim, para querer separar? Para não querer viver junto? Ou, entre aspas, para melhorar? Porque consertar não vai, né? No caso aqui, que nem do exemplo do livro que ele deu, ela não fechou a porta. Então, ele aceitou, Eu faria, aí ele pede sugestões, né? Eu faria armário sem porta. Ana, fazer uma observaçãozinha, essa foi boa, hein? Vai que pega, vai que fica na moda, armário sem porta. Por que você tá sem porta? Só eu e meu marido entende. Mas, enfim, eu uso uma analogia, eu gosto muito de falar como se fosse parábolas, né? Exemplos simples, porque dá para todo mundo entender. Aí o pessoal diz assim, é porque a Ana é coisa, porque fulano é tal coisa, então é muito fácil para ele aplicar essas coisas. Pelo contrário, isso é aplicável para todas as pessoas. Então, eu uso uma analogia bem simples, de uma história de um amigo meu, que eu peguei um código poderoso. A história é o rico que passou fome. O cara lutou pra caramba aqui em território brasileiro até ele conhecer Paris, realizar o sonho de conhecer Paris. Aí é o rico que passou fome, por quê? Porque o cara saiu daqui como uma pessoa rica para visitar Paris e passou fome lá. E por que passou fome? Aí tem quem diga assim, já que não foi por causa de dinheiro, foi por causa de quê? Ele, por nunca ter ouvido, de repente, nenhum tipo de aula de linguagem, inglês, esses negócios, essas coisas de outros idiomas, foi para Paris e ele chegou lá querendo comer comidas da cultura brasileira. Resumindo, o cara passou fome. Porque tudo que apresentavam para ele lá era com uma linguagem diferente, uma cultura que ele não tinha conhecimento. O cara com o bolso cheio de dinheiro para comprar, se brincar, o próprio estabelecimento, se ele quisesse. E ficou com fome, porque não estava entendendo a linguagem daquele ambiente. Então, para e pensa, caramba, relacionamento é diferente em quê? Em nada, porque quando você não entende a linguagem, você tem toda a condições de ser feliz, mas não é. Você tem toda a condições de viver um relacionamento extraordinário e não vive porque você não está conseguindo se comunicar. E fica imaginando cara querendo, digamos assim, um cuscuz com galinha. Ele ama esse negócio. Aí ele dizia, o Matheus apontava para o prato e dizia cuscuz, cocó, galinha. Chicken. Não, tentando resolver o problema, só que não tem jeito. Quando você não entende a linguagem, é como se você estivesse jogando energia fora.
Ele pode ter todo o dinheiro do mundo, mas para ele poder conviver no meio de pessoas em Paris, na Inglaterra, nos Estados Unidos, ele tem que compreender como gerar um bom relacionamento naquele lugar com as pessoas para ele poder se dar bem. E o casamento em si, ele não é diferente. Se você não entende isso, meu amigo, pode ter certeza que vai ser difícil de ter sucesso. Não, e aí você fala assim, né? E é uma questão, assim, que você começa a pular, né? A minha questão foi essa, você pula um, vai pro 2, termina, você fala, não, epa. Eu falo assim, se eu tô no segundo, o fulano tá no primeiro, então o problema tá comigo? Você entendeu? O problema tá comigo. Realmente sou eu que tô aqui, que não tô sabendo me relacionar. E quando você aprende... gente, e assim, ó, eu só me tornei coach de relacionamento e terapeuta de relacionamento porque eu passei por isso e fui estudar. Então, isso é aberto para todo mundo. Quando as pessoas falam isso para mim, eu falo assim, mas você acha que eu não tenho problema? Eu tenho. A diferença está em como resolver o problema. É o como resolver a questão. Essa é a diferença. E quando você aprende a se relacionar, quando você estuda sobre relacionamento, quando você, principalmente as 5 linguagens do amor, quando você realmente entende isso aqui, você se relaciona com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Você aprendeu o que é relacionamento. Aí você vai se relacionar com qualquer pessoa. Você vai aprender a escutar, porque aí você vai começar da maneira certa. Já se comunicando como a pessoa quer. Não tem um rapport que a gente fala? Não é? É isso, você já está começando da maneira certa. Você já está começando entendendo como a pessoa funciona. E isso entra até na parte do próprio slide, que é o de mudanças, né? Começou a mudar. Exatamente. A mudança. Posso até colocar aqui? Pode colocar. Visualizada no slide. Você só volta lá um pouquinho, só para me mostrar um negócio que eu acho interessante, só no outro que eu coloquei aqui, o de trás. Mais um. Aqui, ó, que eu coloquei: o ambiente faz o comportamento, os hábitos e as mudanças. Essa é a regrinha do livro. Mas pode pôr agora. Outro. E aí é o que a gente estava... Volta um. Isso. Aqui, ó. Que a gente está falando das mudanças, né? O amor gera o amor. Então, não tem aquele negócio, gentileza gera gentileza? O amor gera o amor. E aí, aqui a gente indo para o final do livro, né, que a gente fala das mudanças, que quando você chega para mudar o seu marido, você fala assim, não, agora é a vez dele mudar. Já estou mudando. Quando você chega nesse ponto, fica tão fácil você pedir alguma coisa para ele, porque ele já está vendo a sua mudança, já está vendo o seu esforço. Você foi lá, se conheceu, entendeu, confessou para ele que você tem erros, que você não é perfeita, que você não é perfeita. Você abriu o campo para ele mudar. Porque ele começou a ver, através do quê? Através da ação. De uma ação. Qual foi a sua ação? Você foi lá, se comunicou com ele, você confessou, você olhou para os seus erros. Aí a pessoa que está de fora aqui fala, nossa, o que ela está fazendo que ela está mudando? Ele já está vendo a sua mudança aqui, ó. O que ela está fazendo que ela está mudando? Quando você entende como ele funciona e como você aprende a pedir as coisas, quando você vem aqui, ó, já está funcionando a situação. Já está funcionando. Porque o teu 5% já está no 100%. Você fez... Ó, olha só que engraçado essa matemática. Está lá, 95%, você acha que a pessoa está errada. 5% é seu. Dentro desse 5%, você tem que fazer o seu 100%. Tem que estar lá, o 100% dentro dos 5%. Quando você chega aqui, ó, para pedir a mudança, já está fácil para você. Já está fácil. Porque a pessoa, se ela te amar, não vai ter nem coragem de negar. Ela pode, sim, ter dificuldades para mudar o comportamento e transformar em hábitos. Porém, algo vai se movimentar aqui. Vai se movimentar. E aqui ele dá um exemplo muito interessante, que é a situação do lixo. Que a pessoa, você chega e pede, a pessoa vai fazendo o tempo dela. E ele usa um termo que eu já falei no começo. Adulto se relaciona com adulto.
Se você começa a cobrar a pessoa como mãe ou como pai, e a pessoa começa a ter um comportamento infantil, já não é um relacionamento de homem e mulher. Já é um relacionamento de mãe e filho, pai e filha, e aí muda a vertente. E tem que voltar para os dois adultos, porque pai e filha não se relacionam, mãe e filho não se relacionam em termos de afetividade. Então, você também vai ter que desenvolver uma paciência para dar tempo para a pessoa fazer o que ela tem que fazer, porque ela está em mudança de comportamento, ela está em mudança de hábitos. Assim como você teve o seu tempo para mudar, para chegar onde você quer, para atingir o seu objetivo, agora é hora de olhar para a pessoa e falar, não, agora ela precisa do tempo dela. E como que ela vai fazer? Com o tanque cheio de amor, porque você vai já ter preenchido ela com aquilo que ela quer, e aí ela vai estar tão ali naquela vibração, naquela energia positiva, que ela não vai ter coragem de te negar. E mesmo que seja, entre aspas, algo que ela não goste de fazer, ela vai fazer para te agradar. Ela vai fazer para viver esse relacionamento legal, porque você está fazendo a sua parte. E aí vem assim, ó, é uma cadeia, né? Que nem dominó. Vai, vai acontecendo as coisas. Pô, eu não poderia deixar de fazer esse comentário, você até coloca um selo de validado se for correto, mas isso aí eu achei show de bola. Avalie esse conceito. Ensinaram assim o seguinte uma vez para mim, Matheus, casamento é igual a um relacionamento que você tem com o próprio banco. Aí me perguntou, qual é o banco que tu usa? Aí eu, banco X. O que você faz para você simplesmente, meu caro, saber que quando você for lá no banco, você tem um dinheiro para poder usufruir? Eu disse, eu faço depósito, simplesmente assim. Ele disse, cara, casamento não é diferente. O problema é que as pessoas estão querendo fazer saques com caixa vazio. Ela não deposita dinheiro lá e ela fica nessa fantasia de que quando for lá vai estar cheio de dinheiro. Um casamento é mais ou menos um momento em que você tem que investir todos os dias para quando você for fazer um saque, você encontrar um saldo positivo. E linkando com o que você falou, quem é inteligente sabe, né? Coloca tipo lá um determinado valor na conta poupança, aquilo vai gerando para você com um valor lá parado um pouco de rendimento, para quando você for sacar, pô, caramba, é muito bom isso aí. Então, fica imaginando. Exatamente isso. E às vezes entra no vermelho, né, Matheus? E às vezes entra no vermelho. Ai, meu Deus, se eu fosse no banco agora e tivesse R$1 milhão, tá de brincadeira, pô, isso aí não existe. Então tem gente que ela diz assim, meu Deus, se o meu marido fosse assim, se o meu marido me trouxesse hoje café na cama, se a minha mulher me fizesse isso, caramba, você está fazendo investimentos? Porque como é que você quer realizar saque sem investimento? E assim, ó, e é muito engraçado, porque quando você está se conhecendo, quando você se conhece, você entende também qual é a sua linguagem de amor, muitas vezes você nem espera o outro fazer por você, você vai lá e faz por você mesmo. Você entendeu? Você vai lá e faz por você mesmo, porque isso também é um comportamento que o outro está vendo aqui, ó. O outro está vendo aqui. Ele vai falar assim, nossa, mas ela mesma se deu um presente, nossa, ela mesmo foi cuidar dela, foi ter um tempo de qualidade para ela. Isso tudo é exemplo para a pessoa olhar, para você chamar a atenção da pessoa aqui, ó, na história da mudança. Ó, parece que a Pamela fez uma pergunta aqui, ô Matheus. Eu ia te falar agora, isso aqui nem é a Pamela, não, né? Isso aqui nada mais é do que o André. Eu ia te dizer, olha, tem uma pergunta aqui cabulosa para você. Esse é o André, tá bom? Ele entra com esse perfil aí na Mastermind, que Falsone deve ser da esposa dele ou alguma coisa. Mas e aí, vamos responder essa daí, só para o pessoal que não está vendo? Só repete aqui, qual que é o tempo de desistir, que ele perguntou? É exatamente isso. Ele perguntou, qual é o limite, Ana, para poder desistir? Eu acredito que seja de um possível relacionamento. Existe um limite para a pessoa dizer, olha, aqui já não dá mais para mim. Eu fiz tentativas, eu já investi pra caramba, mas o negócio não está retornando. Existe. Tem, existe. Realmente existe. Não tem como a gente... Só que existe um limite, mas assim, é o que eu sempre... É o que eu bato na tecla. Não é uma dor de barriga que vai fazer você se separar, porque dor de barriga vai ter em todo casamento.
vai ter problemas. Gente, eu falo, se não existisse problema, a gente estava do lado de Jesus Cristo, lá lindo, maravilhoso, olhando para todo mundo na Terra ter problema. Mas todo mundo tem problema. Você vai escolher o problema que você quer viver. Você vai escolher o problema que você quer viver. Agora, existe o limite de que realmente vai chegar uma hora que você está fazendo a sua parte, você está se dedicando, você está se autoconhecendo, e aí você se conhece tanto, você se conecta tanto com você, e a pessoa não quer mudar. E essa mudança que ela precisa fazer te prejudica na sua índole, no físico, existe aí, né, fatores, um limite, né? Aí, eu vou falar uma coisa para você. Cuba, né, Ana? Você faz o depósito, o banco pega o teu dinheiro e leva embora. Exatamente, aí, você entendeu? Aí você vai para o banco, aí você faz empréstimo, aí você faz empréstimo para pagar outro, você faz um empréstimo para pagar outro, você está se afundando ali, já está numa forma assim de... Você já está ficando doente, você já não está conseguindo. E outra coisa também, às vezes, nem toda separação é para sempre. Às vezes as pessoas precisam se afastar para se curar, para depois se conectar de novo. O que acontece, que eu explico é assim, ó. Se você está em... Relacionamento, a gente não vive no mesmo barco. Nós estamos em barcos diferentes, porém no mesmo mar, no mesmo rio, no mesmo todo, mas cada um no seu barco. Porque eu sou a Ana independente, meu marido é independente. O que a gente está é olhando para a mesma direção, nosso barco está indo junto, na mesma direção. Está fazendo sentido a gente, um apoiando o outro para a gente chegar mais rápido. Acontece que eu tenho minha personalidade, eu quero evoluir, eu quero melhorar, eu quero conhecer outras... eu quero ir para terapia, eu quero isso, e ele não. Então eu estou indo, ele está ficando. Mas isso é uma escolha dele, não é minha. É uma escolha dele. E eu tenho que respeitar. Você entendeu? Isso. Eu tenho que respeitar. É uma escolha dele querer ficar aqui. Para ele, ele quer uma outra pessoa que fique aqui com ele. Então, quando a gente fala semelhante atrai semelhante, é assim. E chega uma hora que essa semelhança que nos uniu pode ser que não faça mais sentido para a gente. Já está doendo. Já mesmo que ele mude, que ele fez o esforço dele, eu fiz o meu, não faz mais sentido. E aí cada um se separa, vai cada um e vai juntar com o barquinho que aquilo tá fazendo sentido. Massa. Você entendeu? Alguém tem algum comentário aí para a gente acrescentar sobre essa parte? Ninguém? Então vamos em frente. Vamos tá. Então, aí vamos voltar aqui nas mudanças, né? Deu uma linguagem não verbal, massa, não foi? Oi? Eu não entendi, Matheus. Olha, é muito interessante, cara, muito interessante. Então, alguém tem alguma pergunta aí? Deixar a Ana à vontade para responder, se tiver alguma pergunta sobre tudo que foi falado. Porque assim, ó, quando a gente fala de, como eu estava falando, do ambiente, do comportamental, quando a gente chega nas mudanças, quando as mudanças começam a acontecer, muda-se o ambiente que a gente vive. Às vezes era ambiente de briga, as pessoas não conseguiam se comunicar, brigava por conta da porta aberta e tal, e aí você aceita, você começa a mudar, o ambiente muda, porque aí o ambiente fica saudável. Fica um ambiente gostoso de você viver. Boa, ambiente saudável. Já que ninguém fez pergunta, vou te fazer uma pergunta de coração aberto. Uhum. Eu fui pastor por 7 anos, cara, dentro de uma instituição, não precisa nem dizer o nome. E dentro dessa instituição, o meu comportamento, as minhas reações dentro de um relacionamento foram formadas do zero lá. Saí de muito cedo para ser pastor, então eu não tinha nenhuma referência a não ser a dos meus próprios pais. Conhecimento zero. Então, dentro da igreja, como pastor, desde adolescente, eu acho que de 13 para 14 anos, eu fui aprendendo como lidar dentro de um relacionamento, obviamente, com uma forma. Ó, você tem que fazer assim, você tem que olhar para ela assim. Eu lembro até hoje, ó, você tem que escolher uma pessoa forte. Na minha cabeça, mulher tinha que ter o mesmo porte de reações que eu. Se eu não choro, uma mulher não pode chorar. Se eu enxugo minha lágrima e olho para frente, a mulher tem que ser... Eu não respeitava esse lado sentimental das mulheres. Tudo isso foi formado dentro desse ambiente.
Então, eu queria perguntar para você, você acha que dentro das igrejas existe esse tipo de ambiente que promove uma crença errada para o relacionamento? Porque na maioria das vezes o pessoal diz assim, poxa, na igreja eu vou aprender tudo de bom. E, a exemplo, eu como pastor, eu aprendi comportamentos, não sei se mais por causa de mim ou de quem me ensinou, mas dentro da igreja eu aprendi alguns comportamentos de algumas pessoas que eu modelei que não foi saudável. E isso foi ruim para mim. E quando eu falo ruim, ruim mesmo. O Mateus de hoje é um totalmente diferente do que eu aprendi antes. Então, pergunta é, você acha que dentro das igrejas existe esse tipo de crença que volta para a pessoa ter pensamentos, comportamentos e decisão errada dentro do seu relacionamento? Mateus, eu não acho que seja errada. Eu acho que são essas crenças e esses valores daquele local. Então, aí aconteceu um divórcio entre você e a igreja. Porque vocês, naquele momento, fazia sentido. E aí vocês estavam no mesmo rio, em barcos diferentes no mesmo rio. No momento que você viu que não fazia mais sentido aquilo para você, você pegou e foi viver a sua vida. Foi tratar isso, porque você carregou isso com você. Aí você foi olhar para isso e você não concordava mais. Porém, o que eu acredito é o seguinte, que existe, hoje no mundo, existem vários tipos de pessoas. Boas, ruins, negativas, enfim, vários tipos de pessoas. E os ambientes, por exemplo, esse que você está falando, para algumas pessoas se educarem, melhorarem, elas precisam. Entendo. Elas precisam. Vamos supor, você pega um cara lá que... Vou falar uma coisa bem grossa mesmo. Que estuprou, que machucou uma mulher. Ele quer se recuperar. Ele precisa de regras. Talvez num ambiente assim ele consegue se recuperar. Aí ele se recupera e pode ser que depois de um tempo não faça mais sentido ele ficar ali. Entendo. Então, assim, para você poderia não ser saudável, mas foi por um tempo até você enxergar que aquilo lá não era para você. Você se divorciou e foi embora. Não existe um padrão, né? Não existe um padrão, tipo assim, para você amadurecer nesse sentido, você tem que entrar lá, permanecer lá e viver o resto da vida lá, seguindo tudo aquilo. Não dá para você, nenhum tipo de relacionamento. Viver 20 anos dentro de uma instituição ou 20 anos com uma pessoa, vai virar e falar assim, eu vivo a mesma coisa como 20 anos atrás. Não dá, você não evoluiu. Não houve evolução nisso aqui. Como que você... Sabe, assim, não houve evolução, eu não posso ser... Porque, assim, existe uma frase que é assim, semelhante atrai semelhante, porém, existem as diferenças compatíveis. Você entendeu? Ah. Eu acho assim, na igreja eu aprendi muitos princípios, sabe, Ana? Muitos, todos os princípios, fidelidade, honestidade, verdade, eu aprendi lá. Só que eu modelei muitas pessoas, que, exemplo, fulano saiu da roça e, poxa, me deu um conselho, olha, você tem que tratar a mulher com firmeza. E eu digo, como é assim com firmeza? Você tem que... Aí eu pegava isso ao pé da letra e tratava a minha esposa, mas do mesmo jeitinho. Imagina então, uma copa. Mas aí eu vou falar uma coisa para você. A gente volta aqui para as 5 linguagens do amor. Foi a forma que ele aprendeu. Acho que deu eco, né? Foi a forma que ele aprendeu. E é da forma que ele vai... Então, eu falo assim, é da forma que ele aprendeu, é da forma que ele vai ensinar. Entendeu? E aí, para você, se para você não faz mais sentido, você pega o seu barco e, ó, vai voar, vai nadar, né, em outras situações. E aí a gente volta, só para a gente poder encerrar o nosso livro aqui, que nós já estamos chegando no final. Põe de novo, Mateus, esse último slide aí. É o do em prática? Da mudança. Da mudança. Da mudança. Mas deixa eu só responder, Janaína, mas isso tem um motivo, viu? Isso tem um motivo dos homens estarem se tornando filhos das esposas. Tem um motivo para isso. Depois você me chama que eu te explico qual é o motivo. Tem um motivo. Aqui, ó, só para a gente, assim, explicar melhor essa mudança, é através dessas atitudes aqui, ó. Para você conseguir, né, não exagerar nas críticas, elogiar antes de pedir,
entender como funciona essa pessoa que você vai pedir a mudança para você entrar no mundo dela e conseguir atingir o objetivo. Aí passa aí, Matheus, para a gente já ir indo para o final, que agora já está no finalzinho já. E aí, é uma coisa bem bacana, que é o livro, como ele é um guia, ele pede para você entrar em quê? Em ação, né? Para você fazer. Não adianta a gente só conversar aqui, achar tudo lindo, bonito, concordar, mas na hora que desligar o computador, não praticar. Eu acredito que a nossa intenção é aprender e praticar. Enquanto está no subconsciente, lá nos 95% que você não sabia, tudo bem. A partir do momento que sobe, vai para o consciente e você entendeu e não pratica, aí já tem um outro nome isso aí, né? Aí às vezes a pessoa não quer. Então, assim, vale a pena olhar para o livro e pôr em prática. Em prática. E ele dá essas 3 diquinhas aí para ter sucesso no relacionamento. Confessar, de baixo para cima, confessar os próprios erros, falar a linguagem predominante e... Deixa eu pôr aqui, eu não estou conseguindo enxergar aqui, como você decora isso aqui. E agora você está pronto para começar a fazer os pedidos específicos para a pessoa que você quer, né, do relacionamento que você está vivendo, e com certeza essa relação vai ter sucesso, muito sucesso. Aqui, ó. Vou lançar o livro. Pode passar. Pode passar. O último, né? O último aí. E aí, o teste para quem não sabe, você vai na internet, mas assim, ó, na Febracis tem, eu tentei colocar o link aqui, mas eu não consegui para poder praticar, mas no Google é assim, e é certeiro o teste das 5 linguagens do amor. E essa frase que eu quero terminar é muito bacana, porque assim, quando eu mudo, tudo muda. Tudo muda. Sendo para o lado positivo ou para o lado negativo. Se eu resolvo me transformar, por exemplo, numa ladrona e lá roubar, eu estou mudando o meu mundo para um lado negativo. Se eu resolvo mudar para ser uma pessoa melhor, eu vou atrair e viver coisas melhores. Então, quando eu mudo, tudo muda. Não tem frase melhor para terminar, assim, a minha parte, né, aqui no livro. É a questão do olhar introspectivo, né, Ana? Às vezes as pessoas elas não têm noção do poder dessa palavra. O que seria olhar introspectivo? Você olhar para dentro de você, cara. Pratica essa questão do olhar introspectivo, é muito massa. Uhum. Então, gente, estamos agora no horário de 6h33, é 1h33 de Mastermind, de centenas e centenas de ensinamentos. Pelo amor de Deus, que show! E se tiver alguém que queira, de repente, no finalzinho agora, fazer alguma observação, meu amigo Cris, alguma outra pessoa, Virgínia, algum comentário sobre tudo que foi falado aí, a hora é essa, gente, fique à vontade. Cara, é muito interessante isso. Eu sou apaixonado por esse tema. Eu me tornei coach por conta disso. Queria saber o que estava acontecendo no meu relacionamento, comigo, no meu relacionamento. E o autoconhecimento é tudo. A primeira pergunta, a minha primeira cliente foi a minha esposa, como coach. E meu primeiro cliente de relacionamento foram nós mesmos, né? Eu e ela. Então, serviu muito, ajudou muito. E uma das grandes perguntas que eu gosto de fazer é como é que está o relacionamento com você mesmo? Uhum. Porque se você não estiver bem com você mesmo, amigo, o seu relacionamento com qualquer pessoa não vai dar certo. Não vai dar certo nunca. Você tem que estar bem porque você não depende do outro para você estar bem. E isso muda o jogo. Uma outra pergunta que eu gosto muito é: se você estivesse no lugar do outro, por quanto tempo você se aguentaria? Tem coragem de fazer essa pergunta? Porque o Cristiano de antes era um cara extremamente perfeccionista, que gostava milimetricamente das coisas no lugar, e eu me relacionei com a outra pessoa que era extremamente bagunçada, não deixava nada em ordem. Então, como era que isso poderia dar certo? E eu pensei... Até as afirmações deixam isso bem claro, né? Quando a gente vê uma pessoa dizendo assim, eu quero casar para ser feliz,
Quem tem o entendimento, meu cara, já diz assim, Deus amado. Verdade. Que não entrar no meio do caminho. Verdade. Não, eu quero casar para ser feliz. Em outras palavras, é uma pessoa carregando uma bagagem de infelicidade, procurando um sortudo para dizer assim, vamos sofrer junto comigo que eu não estou aguentando sozinho. Não. Então, o Cris botou um ponto aí muito show. Primeiro, feliz consigo mesmo. Eu sou feliz, então eu tenho que dar para as pessoas, né? É uma troca, né? É assim, ó, quando vem, assim, que eu trato também da parte sistêmica, né? Então, quando a pessoa vem com essa história de relacionamento, eu falei, é uma pirâmide, assim, ó. Primeiro, você vai aprender a se relacionar com a sua mãe, porque a sua mãe foi a primeira pessoa que você viu no mundo. Se você não sabe se relacionar com a sua mãe, sinto muito, você não vai conseguir se relacionar nem com você. E aí, depois, a gente pula para o relacionamento interpessoal, que é ela com ela. Aprender a se relacionar com ela, a pessoa, ela com ela aqui. Depois a gente pula, aí vai afinando, né? Aí depois você pula para o relacionamento interpessoal, que aí é eu com vocês aqui, todo mundo. E depois o afetivo. Para eu chegar no afetivo, eu preciso passar por todas essas fases, senão não dá conta. E as pessoas pulam. Quando elas estão lá no afetivo, que elas entendem que ela precisava passar por um processo para poder chegar, eu uso o nome assim, para poder ter um relacionamento eficiente, que é um relacionamento que tem que funcionar. Olha, é algo que a Vanessa está fazendo aí, ó, se cuidando. Quando você se cuida, o outro vai ter essa preocupação de se cuidar também. Por que a gente procura academia quando termina o relacionamento? E quando está dentro do relacionamento, a gente não procura malhar. Qual é a lógica disso? Não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Né? Porque você quer melhorar só quando você está sozinha? Como assim? Não, e o mais engraçado, Cris, assim, se você presta atenção no relacionamento, quando um tá gordo, o outro tá gordo. Se um emagrece, o outro começa a emagrecer. Já reparou? Se você vai, começa a emagrecer, o outro... Para você ver o negócio da mudança. Você, vou lá, não, eu preciso emagrecer, eu vou lá fazer um regime. Aí seu marido vê e fala, tá emagrecendo, tá ficando bonito, não sei o que, preciso ir lá, ó, emagrecer também. Começa a mudança também. Exatamente. Então, o quanto você está se agradando, né? Porque assim, ó, eu comecei a fazer, eu sempre fui muito apaixonado por esporte, né? Eu já fico maluco quando eu vejo alguém praticando, Vanessa, e eu fico querendo ir, colocar meu tênis e ir para a rua. E ano passado eu entrei numa estratégia muito intensa e forte de atividade. Todos os dias eu saía para correr, todos os dias eu malhava, não faltei um dia sequer. E quando a minha esposa começou a enxergar isso, a minha mudança de humor corporal e atitudes, ela disse, cara, eu não vou ficar para trás. Exatamente. Eu não vou deixar meu marido todo aí em forma. E saradão, bonitão, e eu aqui, né? Então, a pressão, sem você cobrar, nunca exigir que ela fosse. Mas sem você cobrar, ela vai querer ir também. E isso é muito massa. Isso é muito massa. Agora, o que acontece? Nós não estamos dispostos a traçar esse caminho. Disposto e disponível, A gente coloca a culpa no outro. Já que Luciano não está malhando, eu só quero comer pizza, então vamos comer pizza. Né? Não vou entrar nessa onda. É muito difícil esse caminho. Mas, se você quer mudar, você tem que fazer o sacrifício, tem que dar o primeiro passo. E outra coisa que eu aprendi, que vale a pena demais, eu acho que vocês aprenderem, é se algo me irrita, o problema é somente meu. Tem nada a ver com o outro. Se acontece alguma situação no relacionamento que está me tirando do sério, então, opa, peraí, por que eu estou me sentindo lesionado por estar passando por isso, né? Por que eu estou sofrendo com isso? Então, reveja seus conceitos, abandone muita coisinha, né? O nosso lado arrogante não permite que a gente abra mão de certas coisas que não fazem sentido. Então, abra mão do que não vale a pena para construir um relacionamento próspero. Deixe de ser orgulhoso, deixe de ser arrogante. Isso não leva a nada. Ele até fala no livro, né, Ana, alguns exemplos, diz assim, que poucas ações que levaram 3 segundos apenas tiveram um benefício enorme. Então, poxa, será que 3 segundos, né, entre levar seu casamento à ruína ou à prosperidade, você não vai abrir mão? É sério isso? Exatamente. Você não abre,
Exatamente. E assim, ó, eu vejo a única coisa que na hora que você falando do livro, né? Quando você chega no final do livro, lê assim, porque eu acredito que quem participou disso aqui com a gente, do Mastermind, vai ler esse livro de uma outra forma agora, com um outro ângulo, uma outra visão. Mas o resumo dele é exatamente isso que você está falando. Eu preciso mudar primeiro. Sou eu, a história é comigo. O título, Como Mudar o que Mais Irrita no Casamento, ele não está falando como o que mais irrita no outro, em mim, que o outro faz no casamento. Não. Ele está falando do casamento em geral. Em geral, o casamento. É um relacionamento em geral. O que me irrita e o que irrita no outro. Mas o que acontece dentro das relações que irrita as pessoas. E se você olhar com esse olhar, porque quando você bate a primeira vez, você já está culpando o outro. Agora eu vou arrumar meu marido, agora eu conserto meu marido, agora eu conserto... E não. Ele traz outra proposta e, no final, quem mudou foi quem leu o livro. Olha, gente, essa Mastermind aqui tá ficando poderosa, hein? Rapaz, é só chegando psicólogo, coach, tá louco, velho, a coisa tá muito massa. Então, assim, gente, eu tô olhando para Vanessa Garcia aqui, ó, ninguém tá me vendo, rapaz, a mulher tá de bike participando da Mastermind, ó. Não dá para vocês ver o sol, né? Tá nascendo lindo, lindo. Mas enfim, é porque, Vanessa, a tua câmera tá com aquele desfoque do fundo. Deixa eu ver que consigo tirar. Olha isso aí. Eu tô maluco aqui para sair já. Enquanto vai ajeitando a câmera aí, ô Vanessa, ainda não, quando tiver, a gente tem direitinho. Boa, mas falou alguma coisa, querido? Sim, eu ia dizer o seguinte, para encerrar aqui minha participação. Uma coisa que mudou muito o jogo foi estudar a minha esposa. Eu comecei a estudar a minha esposa, de verdade. Exatamente, foi o que eu falei. Exatamente. Né? Estuda o outro, entenda o outro, como ele funciona. Você não vai, quando você pega um celular, não tem um manual? Você vai lá no manual, O relacionamento ele vai funcionar a partir do momento que a gente deixar de agir por intuição, e sim com a razão. Porque não significa que você vai deixar de amar a pessoa ou de ser apaixonado pela pessoa, não tem nada a ver, mas você vai fazer funcionar essa relação. Como você faz funcionar um celular, como você faz funcionar um computador. Exatamente. Na formação, eu não sei qual foi a sua formação, Ana, mas a minha tinha o perfil comportamental, né? Que é o mesmo do DISC, né? E eu falei, sentei com ela e disse, amor, faz esse teste aqui para mim. É uma ferramenta que a gente trabalha no coach e ela abriu o coração lá para fazer. E depois eu peguei aquele mapa e eu, cara, então é assim que você funciona? Exatamente. Vai achar que você é bruxo ainda. Ai, que lindo, olha o sol. Tacar aí para vocês o cenário da nossa amiga Vanessa. Dá para ver? Dá. Aí tá show, viu, Vanessa? Tá nascendo. Só pra gente... Ô, Matheus, deixa eu só fazer um comentário aqui. Teve uma moça... Para a moça... gente encerrar, tem a Virgínia ainda, tá? Ela quer comentar alguma coisa. Sim. Eu só tenho uma pergunta aqui de uma moça que ela perguntou sobre a mãe narcisista, né? Isso, era isso que eu ia te falar também. Posso repetir só para o pessoal ficar entendendo? Pode. É bom, porque aí o pessoal às vezes não olha o chat. Virgínia, a gente já chega aí, tá? Fica de uma... Mas a pergunta da Fabi, ela diz o seguinte... Quando temos uma mãe narcisista, o que fazer para ter essa escala, que é o par de relacionamento eficiente, começando pela mãe? Então, e essa parte é bem complexa. Para responder assim, ser bem objetiva para você, eu teria que estar batendo um papo com você, mas o que eu posso te responder é o seguinte. Olhar para sua mãe como uma mulher e entender como a sua mãe funciona. As dores da sua mãe, o motivo pelo qual ela se transformou numa mãe narcisista, porque existe uma razão para isso, tá bom? E entender, assim, que foi como foi. Quando você entende essas três coisas, por exemplo, principalmente conhecer ela e entender como ela funciona, você toma ela de uma outra forma e você toca a sua vida deixando para ela os problemas dela com ela. Boa. E você vai viver a sua vida. Existe uma coisa que a gente romantiza muito, essa relação de mãe e filha, isso, aquilo, outro. E tá tudo bem se não for legal.
Tá tudo bem se não for legal. Pode ser diferente, pode ser que a sua relação com a sua mãe não seja igual à da sua amiga. Mas isso não significa que não existe amor. Só significa que foi diferente. E que quando você entende que ela é uma mulher, e que antes dela ser mulher, perdão, antes dela ser mãe, ela foi uma filha também, e ela teve uma questão com a mãe dela, você já começa a olhar ela como um ser humano que também tem problema igual a você. E a gente sai da posição de vítima e vai se curar, vai se conhecer, vai entender como eu funciono. Para quê? Para tomar tudo aquilo e falar assim, não, isso é dela, agora eu vou construir minha vida. Eu vou construir minha vida. Vai vir dor? Claro que vai. Mas como é você que sente a dor, eu sinto em dizer, mas quem sente a dor tem que tratar. Se está doendo na sua mãe, ela ia cuidar, mas não está. É em mim que dói. Então, sou eu que tenho que olhar para isso. Sou eu que tenho que pegar isso e resolver. Por quê? Porque já está no 5%. Não está mais no subconsciente. Eu já sei que existe isso. Então, a pergunta é assim, o que eu vou fazer com isso? Como eu vou resolver isso? Eu posso ficar na posição de filha, chorando, tendo uma mãe que é abusiva em cima de mim, nesse relacionamento, e eu trago isso para os meus relacionamentos afetivos, ou eu olho para minha mãe, tento me curar aqui, e se ela não quiser se curar, ela que fica com a questão dela enquanto filha, que eu vou para minha vida ser feliz. Você entendeu? Mas isso é bem profundo.